Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Educa TV, o Vamos Conversar. Estamos de volta numa nova temporada em agosto, nesse espaço de diálogo, conversa, reflexão e aprendizado, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. Eu já agradeço pela sua audiência e peço que fique com a gente aqui na programação da Educa TV. E a gente vai voltar agora em agosto falando sobre o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. Por isso eu tenho 3 convidadas aqui com a gente. A primeira delas é a doutora Daniela, que é médica, pediatra, neonatologista, falei corretamente? Correto. Do Hospital Vera Cruz, Daniela Otti Nunes, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço, é um grande prazer poder estar aqui conversando sobre amamentação. Também a Priscila Lorenzi Fernandes Lima, que é enfermeira obstetrícia, doula e atua no Distrito de Saúde Norte aqui da rede municipal. Muito obrigada, Priscila. Eu que agradeço. E também a fonoaudióloga e consultora de amamentação, aqui também na rede municipal de Campinas, a Karina Teles. Muito obrigada, Karina. Imagina, eu que agradeço. Acho que vai ser um papo muito gostoso de um tema que eu acredito que todas nós gostamos muito, né? É isso mesmo. E eu queria, então, aqui aproveitando a sua deixa, viu, Karina? Queria que vocês falassem um pouco, já dei aqui o crédito oficial, mas que cada uma falasse um pouquinho da sua experiência e como se relaciona com esse tema. Quer começar? Claro! Então vamos lá. Eu acho que... Então, eu sou fonoaudióloga, né? E aí, eu sei que não é uma profissão muito conhecida, né? Então, às vezes eu falo, sou fonoaudióloga, fono o quê, né? Então, o fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com a comunicação humana e todos os processos envolvidos. Então, no caso da amamentação, sucção, respiração, glutição ali, nesse sentido, né? E eu me aproximo desse tema desde a graduação, que é um tema que me chamava muito a atenção. A partir da residência, eu continuo cultivando o amor e aí, durante a residência, eu faço o meu primeiro curso como consultora de amamentação e desde então, aí, atuando, né, hoje na rede pública, né, no SUS Campinas, com as gestantes, as puérperas, né, logo nos primeiros dias, na amamentação, né? Então, acho que é um tema muito importante dentro da fonoaudiologia, né, pensando que só a amamentação que vai mesmo oferecer, né, oportunizar esse crescimento das estruturas que a gente chama, né, orofaciais, que vão ajudar esse bebezinho depois para mastigar, para falar bem, né? Então, e poder ajudar essas mães, esses familiares, né, nesse momento que eu falo, às vezes, hoje eu acredito que as famílias que eu atendo, às vezes o primeiro bebê que elas têm contato é o seu bebê. Então, até, né, entender o que é esperado, ter esse processo que é um aprendizado realmente, né, a amamentação é um aprendizado para o bebezinho. Então, acho que é muito gratificante participar desse processo enquanto fono. Muito bom, vai ter muita coisa para compartilhar com a gente. Você, doutora Daniela? Então, eu tenho 20 anos de formada. Desde o começo, eu sempre lidei com a amamentação, por conta da especialidade de neonatologia junto da pediatria, né? O neonatologista, ele lida com recém-nascido desde o pré-natal até 28 dias de vida. Então, a gente participa muito do momento do parto, da gestação, né? E também logo após o nascimento. Quando ganhei meu filho há 18 anos atrás, foi o momento que eu me apaixonei pela amamentação. E desde então eu sou muito envolvida e a minha prática também é voltada para isso, além da pediatria. Eu também gosto muito de defender e apoiar as mães, incentivá-las na amamentação, tentar sempre ajudar e fazer o melhor por elas. Muito bom. E você, Priscila, conta pra gente. Eu sou enfermeira obstétrica, né? Sou formada em 2004, 19 anos. E desde então também, desde a faculdade, sempre amei muito essa área da obstetrícia, da amamentação. E aí eu comecei a acompanhar partos em 2010, depois que minha filha nasceu. E isso também se tornou uma paixão para mim, porque eu também amamentei minha filha até 1 ano, meu segundo filho amamentei até 2. Foi um bebê de UTI, então que não foi fácil, foram 20 dias tendo que ordenhar, tirar leite. Então eu tenho também essa vivência, né, da experiência que é a gente ter um bebê na UTI e ter essa dificuldade toda para manter o aleitamento materno, que não é fácil, né? E desde então eu venho trabalhando com isso e apoiando mulheres para que elas consigam
alcançar o objetivo delas. Nossa, e esse é um tema tão incrível que vocês estão falando coisas, já vieram aqui 1000 coisas para a gente comentar, rede de apoio, você falou de bebê de UTI. Eu acho que a gente tem realmente aqui um tema muito, muito importante que ainda precisa muito ser discutido. Mas eu queria começar pelo princípio, pelo básico, assim, né? Por que é tão importante que os bebês sejam amamentados? Quem vai Quem contar? quer começar? Vamos cada uma fala uma coisa. É isso aí. Você que começa nesse então. Acho que assim, uma importância muito grande é o vínculo, né? O aumento de vínculo aí entre a mãe e o bebê. É um momento aí que a gente pode trabalhar isso desde a gestação, passando pelo parto e após o parto também, e lidando aí com a dificuldade que cada uma apresentar, né? Com a história que cada uma traz. A amamentação, ela mexe com muitas coisas na mulher, ela mexe com a história de vida dela, da família dela, com a experiência que ela traz ali, às vezes com algo novo que passou no parto também. Então, cabe muito essa rede de apoio, tanto profissional quanto familiar, para que a gente consiga aí ajudar que esse vínculo seja bem estabelecido e que essa amamentação tenha sucesso. E tem um lado físico também, né? Que eu posso falar um pouquinho aqui. Então, acho que o leite materno ele é o padrão ouro de nutrição para um bebê. Então, quando a gente pensa em amamentar, a gente pensa não só em fazer o vínculo, mas também em nutrir da melhor maneira, né? Então, essas duas coisas juntas são possíveis pela amamentação. Aí as meninas podem complementar. E assim, a Dani já falou grande parte, mas assim, como eu trabalho mais com parto, então a minha função ali é promover a Golden Hour, né? Que é a amamentação ali na primeira hora de vida. Então, fazer o contato pele a pele do bebê com a mãe. E tem esse imprint, né? Que tem aquele contato olho no olho da mãe com o bebê, é onde se estabelece o vínculo entre eles. E a amamentação ali naquele momento é que vai garantir que a amamentação prossiga, que ela seja continuada e que ajude a mãe a contrair o útero, né? Então, ali diminui o sangramento, faz com que a mãe também se recupere mais rápido do parto. E acho que deixar um pouquinho para cá. Evita que o bebê tenha hipoglicemia, porque Também. ele já recebe um pouquinho de nutriente ali, né? E faz com que ele fique mais ativo também, né? Logo que ele nasce, porque daí ele já vai estimular a sucção, que ele já nasce já querendo lamber a mãozinha e tal. Então, isso ele já vem com esse instinto. Então, a gente só ajuda um pouco a natureza, né? Que é colocando o bebê em contato com a mãe e fazendo com que isso aconteça naturalmente. Acho que o leite humano, por ele ser espécie específico, né? Então, ele é feito ali, né? A mãe produz esse leite pro seu bebê, né? Então, acho que ele tem realmente, nutricionalmente, né? Todos os estudos de longe, assim, não tem comparação, né? E acho que tem os benefícios para a mãe, com relação, né? A sua própria saúde para o bebê. Então, e acho que é muito interessante o que as colegas falaram, porque mesmo o leite, né, no começo, ele tem várias fases. Então, mesmo o colostro, que é aquele leite mais, né, amarelado, que a mãe fala, nossa, é um volume muito pouco, isso não vai fazer tanta diferença, o meu leite de verdade ainda não desceu. Mas hoje a gente tem, por exemplo, para os bebês de UTI, né, acho que a doutora pode até falar melhor, a colostroterapia, que é gotinhas desse leite colocadas na bochechinha ou depositadas ali no bebê, ou mesmo ofetadas de algum modo, já fazem grande diferença para a saúde desse bebê. Então, mostrar isso para a mãe, para as famílias, eu acho que faz diferença, né? Que às vezes não é aquela quantidade, principalmente no começo, né? Que acho que elas ficam muito preocupadas com a quantidade. Não que isso não seja importante, né? A mãe ter um volume suficiente, com certeza é importante. Mas o quanto esse leite que já se apresenta no começo faz toda a diferença para esse bebezinho, né? Uma vez uma pessoa me disse que o colostro é vacina pura, né? Isso, é a primeira vacina do bebê. Então, comentem, por que ele é tão importante, doutor? O leite materno, ele é muito... É genial, assim, a formulação, porque a cada dia, ele muda a sua constituição. Então, nos primeiros dias, a gente chama de colostro, que é um leite mais rico em anticorpos mesmo. Por isso, ele é chamado a primeira vacina. Ele é um leite mais proteico. Então, ele serve mais para vacinar do que para nutrir, do que para engordar. Tanto que o bebezinho, nos primeiros dias, ele perde peso. Então, ele nasce, perde peso, mas ele está sendo protegido. A sua a flora, né? A flora intestinal está sendo formada. Então, ele é muito importante por conta disso. Ele vai colonizando o bebezinho e ele vai protegendo também o intestino, a respiração, os patógenos que ele pode ter contato ali, né?
Depois, com o passar dos dias, esse leite é chamado de transição. Ele passa a ter uma característica e uma coloração diferente. E depois ele se torna um leite maduro, que aí já fica mais branquinho mesmo. E é mais calórico. E aí é mais O calórico. bebê começa a engordar. Isso. E aí, isso tudo é fantástico também, porque essa quantidade, o colostro é pouquinho, e depois vai aumentando até que a mãe vá ganhando mais leite, e o bebê vai aprendendo com o tempo a sugar. Então, isso que a Karina disse é super importante. No começo é só um pouquinho, porque o bebê ainda tem que aprender a se coordenar, respirar, deglutir. Senão ele engasga, né? Se fosse um leite em grande quantidade, ele engasgaria. Então, a gente não dá muito valor para a quantidade. É mais para a qualidade mesmo no início. E sem contar que nesse momento, eu sou mãe de 2 meninos também, né? E consegui amamentar os 2. Mas é difícil. Eu acho que é importante a gente falar isso. Não é fácil. Você disse, né? Às vezes é o primeiro bebê que a pessoa tem contato. Exato. E a gente, às vezes, idealiza um pouco, achando que vai colocar, já vai encaixar e a criança vai sair mamando. E não é bem assim, né? E eu acho que a gente precisa falar. É, de fato, comum que haja uma dificuldade no início ali, até o encaixe perfeito. Nossa, com certeza. Eu falo que se fosse fácil, a gente não teria emprego, né? Porque é um processo. Eu falo que o arranjo motor que o bebê tem na barriga é completamente diferente do arranjo motor que ele vai ter que fazer aqui fora. Quando eu falo sobre o bebê dentro da barriga, ele engole, ele suga, mas ele ele engole o líquido que tá ali, né, dentro da barriga. E ele suga ou o cordão, ou o dedinho. Ele não suga uma mama, né? E aí, quando ele sai... Então, é muito importante que esse aprendizado seja um aprendizado para a mãe e para o bebê também. Então, eu falo, quando a gente vai avaliar essa amamentação, a gente não pode avaliar só o bebê ou só a mãe. A gente faz isso separadamente, mas é primordial que a dupla também seja avaliada, porque às vezes eu tenho um bebê com uma dificuldade, mas a mãe ali deu conta, ajustou, e a gente fala, né, a chave e a fechadura deram certinho, e às vezes precisa de um suporte, olha, ajeita assim, ajusta, deixa o narizinho livre, né? Uma coisa muito simples, por exemplo, é deixar o narizinho livre, né? Porque pensa, na boquinha do bebê vai estar toda a mama da mãe, né? Se o narizinho tá entupido, esse bebezinho vai ficar soltando para procurar respirar. o ar. E às vezes não é a primeira coisa que a gente observa. Então, são cheios de detalhes que às vezes fazem a diferença. Então, acho que, né, essa rede, seja de profissionais, de familiares, faz a diferença. Mas uma rede mesmo de apoio, não de desalento, né? Porque tem umas redes que as pessoas olham e falam... uma coisa muito comum é já na maternidade apertar a mama, né? E falar, não tem leite, acabou, né? Aí a mãe já fica... super preocupada, né? E como a doutora falou, às vezes não é esse momento, né? Nem é assim muito que a gente faz, né? É um dos parâmetros, mas não é o único, né? Então, às vezes, alguns comentários acabam até meio que desnorteando e sendo barreiras, né? Para esse processo com a família. Então, acho que cada coisinha faz toda a diferença nesse processo, né? O aprendizado mesmo. E, de modo geral, as mães conseguem amamentar. Porém, nem todas vão amamentar por algum motivo, por alguma dificuldade. E isso também é um processo de respeito, né? E imagino também, porque eu, por exemplo, queria muito amamentar. Se eu não tivesse conseguido, seria uma questão para mim, né? Então, essa rede de apoio, né, Priscila, ali, precisa também acolher a mãe. Com certeza. Faz toda a diferença esse apoio, né? Porque, na verdade, quando nasce o bebê, todo mundo que chega na casa, todo mundo que vai lá é para bebê, é para ver o bebê. E acaba esquecendo da mãe, né? Então, assim, a mãe precisa de apoio mais do que ninguém nesse momento. Então, assim, vai visitar a mãe, leva um bolinho, leva um chazinho. Porque, assim, ela tá ali fragilizada, ela não tá conseguindo nem tomar banho, nem tomar café da manhã, não consegue almoçar, nem ir no banheiro. Porque ela fica com o bebê 24 horas por dia, praticamente, grudado na mama. Se não tá grudado, tá trocando fralda, tá dando banho, tá... Então, assim, é muito desgastante. Só quem amamentou, só quem passou por isso sabe o quanto é trabalhoso, né? Que a gente fala às vezes do parto. Nossa, o parto é difícil. Não, o parto não é nada perto da amamentação. Porque o parto é ali 1 dia, 2 dias, acabou, né? Nasceu de uma forma de parto normal, cesárea. A amamentação são meses, anos, né? Às vezes. Então, assim, quando a gente consegue estabelecer uma amamentação, que tudo flui bem, que o bebê tá conseguindo mamar, que a mãe tá conseguindo se adaptar, e que, né, como ela falou, né, a chave e a fechadura funcionou, pra gente, assim, é muito gratificante, porque ver sofrimento na hora da amamentação não é legal e não é normal. Isso que a gente tem que deixar bem claro, que não é normal
doer, que não é normal calejar, que eu falo, que tem que calejar, é assim mesmo, vai doer. Não, porque se tá doendo, se tá tendo uma fissura, qualquer lesão na mama, é porque tá tendo algum problema nessa fechadura. E aí precisa ajustar, porque se não ajustar, não melhora. Então é corrigindo a pega do bebê que a gente vai corrigir os problemas, tanto dor, quanto a fissura, quanto o ganho de peso, porque às vezes o bebê, nossa, tá tão bonitinho, tá mamando bem, não tá doendo e tal. Mas ele não tá abocanhando corretamente a areola, não tá conseguindo fazer o vácuo que ele precisa para sugar esse leite, porque é diferente da mamadeira, que ele fica ali só apertando e chupando o que sai. Na mama, não, é toda uma manobra que ele tem que fazer com a boquinha para conseguir extrair o leite. E é muito trabalhoso para ele. Então, assim, se o bebê não tá com a linguinha bem posicionada, se ele tem algum freno lingual, se ele tem a musculatura, às vezes o parto, ele ficou no parto normal, ou até na cesárea mesmo, mas ficou mal posicionado na barriga, né? E aí, aquilo pode deixar ele com alguma... com alguma musculatura um pouco mais rígida, mais tensa, e ele não vai conseguir fazer a projeção do lábio que precisa. Então, assim, às vezes é fácil a gente olhar para uma mãe e falar, ela não tá conseguindo amamentar, né? E não é ela, é o binômio, são os dois que precisam estar nessa sintonia. E tem que ter um profissional que saiba avaliar, que saiba orientar, porque se não tiver, ela sozinha não vai conseguir. Né? Sim, e acho que isso que a Priscila tá falando também é muito importante, de quando a gente for atender esse familiar, de entender como que ele quer amamentar o bebê, porque a gente já acha que é o aleitamento materno, né? Mas, igual você falou, você tinha um desejo, mas tem mães que às vezes não têm esse desejo, né? E tendo desejo já é muito difícil, Pois né? é. Tem mães que falam, se eu não tivesse esse desejo, já teria desistido isso. há muito tempo. Então, a gente fala, né, dos tipos de aleitamento, né? Então, tem os tipos de aleitamento. Então, às vezes, para aquela mãe, ela não quer amamentar só aquele bebê. Então, para ela, tudo bem fazer um complemento ou um aleitamento misto, e ela já se considera um pouco, né, realizada naquele processo. Então, acho que é importante a gente considerar o agosto dourado, a própria Semana Mundial do Aleitamento Materno, eles vêm nesse sentido, né, de incentivar aquele aleitamento materno, mas aquele aleitamento materno, assim, para não virar um grupinho que exclui. Então, a gente é o grupinho das mães que amamentam e as mães que não amamentam estão fora do nosso grupinho, Menos né? mãe. Exatamente, porque eu acho que já tem, né, igual a Priscila falou, elas já estão, né, já tem tanta coisa e ainda, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, parece, né? Algumas. Tudo então ela é menos mãe. Acho que todas concordamos, né, que não é essa a ideia. A ideia é incentivar, mostrar, com certeza. Se a mãe me perguntar o que é melhor, oferecer a fórmula ou o leite materno, não tem dúvidas. Mas dentro das informações, das, né, comprovações científicas, daquilo que a gente estuda, orientar para que ela tome a decisão, né? E aí, não quero aumentar. Tem outras formas? Tem outras formas da gente se vincular, né? Mas, assim, saber que o vínculo e a nutrição que o aleitamento materno, o aleitamento vai proporcionar é diferenciado em vários níveis, né? Então, acho que é muito nesse sentido também que a gente trabalha, né? De ser rede também, mas de incentivar e mostrar para que ela possa tomar a decisão, E né? acolher e respeitar as Sim, mães, com né? certeza. Nas suas escolhas. Nesse sentido, doutora, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu imagino também que em algum momento realmente não dá para amamentar, seja porque a mãe não consegue, seja porque, enfim, não rolou. E aí tem algum momento que eu imagino que a médica, né, o médico pediatra precisa dizer, olha, agora a gente precisa complementar, porque não está funcionando dessa forma. E esse é um momento importante também ali, né, desse processo de entender que o bebezinho ali, a partir daquele momento, pode ser que ele precise de um complemento. Sim. É um momento, a gente pode dizer assim, que até hoje em dia é delicado, porque às vezes existem muitos radicalismos, né? Isso. Tanto para um extremo Quanto para pro outro. Então, isso que a gente tem que ter a delicadeza, tem que tomar cuidado, tem que envolver, às vezes, a família, fazer com que eles entendam qual é aquela necessidade que a gente está tentando ajudar, ninguém está tentando desmamar, né? Mas que, às vezes, é preciso ter uma muleta, vamos dizer assim, e aí a gente avalia e pode ser retirado ou pode ser mantido, mas cada criança tem uma indicação e cada mãe também. É isso. Uhum. Às vezes, algumas mães, já tive casos de mães que chegaram e falaram, eu não quero amamentar. Uhum. E é isso que a Karina está falando. Sim. Então, a gente também, como profissional, a gente também tem que ter esse preparo para lidar com esses dois lados dúvida. da melhor maneira, né?
e fazer com que aquela família se forme, Sim. que aquele bebê tenha amor. Então, Sim. assim, é lógico que a gente gosta Desejaria. pela amamentação, né? Mas em algumas situações a gente vai ter que saber lidar com esses outros casos. Então, pode existir esse pilar, né, de que a mãe não quer, ou o pilar que você está falando, por exemplo, do bebê precisar, e a perda de peso dele colocar ele em risco, né? Então, a gente tem um limite para trabalhar essa perda de peso, a gente vai acompanhando, a gente vai oferecendo estratégias e vai vendo se há resposta ou não, né? Ótimo, Cada mulher, cada mãe tem a sua história e tem a sua, né, tem o seu processo, né? Então a gente tem que acolher. Mas aí voltando vamos chamar o mundo ideal. Conseguimos amamentar ali a criança, a mãe conseguiu arrumar, ajeitar, pega, tá tudo certo, tudo funcionando. As pessoas ainda têm muitos mitos em relação à amamentação. Tem algumas coisas. Por exemplo, eu lembro disso muito, o leite fraco. Ainda existem muitos mitos em relação à amamentação de modo geral? O que você mais escuta no consultório, doutora? Ai, esse neném tá chorando muito leite. Ela precisa de um leite, precisa de uma mamadeira, Chorando não é, doutora? muito. Eu acho que eles... Isso é verdade que a doutora Daniela tá falando. Eu acho que eles associam ainda muito o choro do bebê à fome. E eu gosto de falar, como na parte de comunicação, eu falo, o choro é a comunicação do bebê. Ele pode chorar porque ele tá com tédio, que ele tá com frio, que ele tá com calor, que ele quer... que o pé dele tá coçando. Tem até uma brincadeira que fala, né? Imagina seu bebê, seu pé tá coçando... Você chora e sua mãe te dá um peito, né? Então deve ser muito difícil ser um neném, né? Se bem que peito pra bebê eu desconfio que serve pra qualquer coisa. Exatamente. A gente fala, né? É uma analgesia mesmo, né? A gente fala, né? Mas eu acho que é isso, associar muito à fome, né? Às vezes nem é... Claro que dá o acalento, mas a fome. Nossa, ele chora, ele tá com fome, ou ele tá com muita cólica, ou ele tá com sempre alguma coisa, né? Muito ruim. Que o choro pode significar várias coisas. Isso do leite fraco realmente existe, falar a sensação da mãe de ter pouco leite, principalmente depois que ela passa o tempo da pojadura. Então, a pojadura é a descida mesmo, que a gente fala dessa transição do leite, que a doutora comentou. E é quando a mãe sente as mamas, né? Nossa, agora tá descendo, chega a pingar, né? Só que isso passa, né? Porque as mamas duras, quentes, né? Assim... Só que isso passa, porque o corpo é inteligente, ele não vai ficar produzindo em excesso, né? É um baita de um esforço para o corpo da mãe ficar produzindo, não ainda vai ficar produzindo em excesso. Então, o leite vai ser produzido a partir da extração do bebê. Então, o bebê vai extraindo, a mãe vai produzindo. O bebê vai extraindo, a mãe vai produzindo. E aí, a mãe acha que como ela já não tem mais aquelas mamas cheias, duras, ai, meu leite secou, acabou meu leite, não tem mais... E aí ela vai nos procurar falando, tem alguma coisa errada, né? E aí, né? Então eu gosto de falar muito assim, por exemplo, tudo que entra sai. Então, olha o xixi e o cocô, você olha pro bebezinho, ele tá bem, né? Então, acho que é isso, né? Acho que esse fato de ser, às vezes, o primeiro bebê que aquela família tem contato, nossa, mas ele chora mesmo assim, ele não dormiu à noite, ele não, né? Várias situações que são esperadas para um bebê. Claro que tem coisas que não são esperadas, né? E eu acho que, como a doutora falou, apesar da gente apoiar o aleitamento materno, a gente nunca vai deixar um bebezinho passando fome, né? Então, tem alguns pontos perder peso, né? Então, tem coisas que são muito importantes e que a gente não vai deixar acontecer. E são sinais de alerta no bebê. Mas, às vezes, a família traz angústia por coisas que são esperadas mesmo no bebê. E acho que cabe a gente com muito, né, cuidado, porque também aquela família tá certa em falar, nossa... eu não durmo à noite, né? Quando a mãe fala, meu bebê não dorme à noite, ela tá falando, eu não durmo à noite e toda. aí, se colocar uma chupeta no meio dessa história para dormir à noite, depois pode ter problema. Ou... Então, a gente fala principalmente dos bicos em geral, então chupeta, mamadeira, eles acabam podendo dar o que a gente chama de confusão de bicos, principalmente quando aquela amamentação ainda não está estabelecida. Então, em geral, esses bicos eles entram muito inicialmente, quando o bebê ainda está aprendendo a sugar. Quando eu uso uma mamadeira ou uma chupeta, eu posso sugar de qualquer forma. Então, eu posso apertar. Eu falo que a sucção nos outros utensílios é igual eu apertar uma campainha. Eu posso apertar com o meu nariz, com o meu cotovelo, esbarrar e a campainha vai tocar. Funcionar. Agora, a amamentação é um arranjo mais refinado. Então, é como se eu tivesse que tocar um teclado, um piano. Não adianta, não sai um som tão bonito. Então, às vezes, né, fica... meio ruim aos ouvidos, assim. Então, às vezes, a criança imitar o padrãozinho que ela faria numa chupeta, numa mamadeira no seio, pode acabar machucando essa mãe
né, fissuras e tudo. Porque eu falo, né, a chupeta, a mamadeira não vai reclamar. Então, o bebê pode morder, pode fazer o que quiser. E tem, dependendo, algumas famílias até às vezes adulteram os bicos. Então, vai oferecer mamadeira, fura mamadeira. Aí você só vira. O bebezinho só vira ali e já tá saindo um tantão de leite, né? E ter esses cuidados, né? Porque eu vejo muitas famílias falando assim, mamadeira, chupeta é mais fácil, né? A mamadeira é mais fácil. Mas a gente pega bebês que engasgam, por exemplo, em mamadeira, que tem dificuldade, por conta mesmo dessas adaptações que a família acaba fazendo. Então, acho que qualquer utensílio, qualquer via de alimentação, que a gente for alimentar um bebezinho pequeno, a gente tem que ter cuidados, né? A gente tem que estar acompanhando com, né, o pediatra, com o enfermeiro, quem vai fazer o acompanhamento do bebê é super importante, né? A gente olhar isso. E acho que às vezes a gente luta tanto pelo aleitamento materno e a gente não deixa de conhecer o risco de colocar um bico artificial, que seria uma chupeta, por exemplo, né? Então, a gente coloca para trazer a calmia para o bebê, mas às vezes ele vai fazer uma confusão e aí ele começa a recusar o peito materno. Ele vai para o peito e ele para de mamar por confusão de bicos. E aí, aquele trabalho todo que aquela mãe fez, de repente fica abalado com o uso incorreto de um bico, né? Assim, acho que também tem que pensar que a mama, né, o peito pro bebê, não é só alimentação, não é só o mamar, né, sugar. Conforme ele suga, né, ele tem prazer nisso, é uma coisa que é prazeroso pro bebê, mesmo que não nem esteja sugando efetivamente. Mas é o colo da mãe, o né? cheiro, o cheiro, o coração. Ele ficou 9 meses na barriga. Como que a gente quer que o bebê nasça e ele fique no berço esticado, né? Quietinho de preferência. Então, assim, não é natural a gente, né, imaginar a gente ficar... A gente mesmo, se a gente fica acostumado a ficar de uma certa forma por um dia e tal, a gente já não acostuma. Imagina o bebê que ficou 9 meses na água, gente. É uma coisa assim que não... Ele não respirava, Não né? respirava, Ele ficou no colo 9 meses ali, carregadinho. né? Então aí as pessoas falam, que vai acostumar mal o bebê muito no colo e tal. Tipo, ele ficou 9 meses no colo. Né? Então... E isso é muito engraçado, né? Porque segundo filho, todo filho devia ser segundo filho, né? Porque é muito mais fácil. E no meu segundo, eu vou trazer uma experiência pessoal, eu entendi que peito não era só alimento. Diversão e arte. Que era ali a forma de se comunicar, de ser acolhido, né? De querer carinho. Então, e aí a minha amamentação, eu ainda tive um pouquinho de dificuldade no início ali, porque eu tive 7 anos de diferença. Mas assim, depois que foi e que entrou no eixo, eu entendi o funcionamento ali dele. Eu brincava, ele ficava realmente o dia todo ali no meu colo, mas é porque ele queria estar no meu colo, né? Mais do que se alimentando, né? Sim. E aí, às vezes, as pessoas têm medo disso, né? De deixar no colo. Então, eu ouço muito essa pergunta dos pais. Será que vai acostumar? Mas vai ficar no colo, vai acostumar, né? E aí, a gente usa isso. Eu sempre uso. Falo, mas ele ficou no colo por 10 meses aí, o período da gestação, né? Ficou no colo. Então, quando vai nascer, vai querer colo também. Sem medo. Pode dar colo sem medo. E eu acho perfeito isso. Eu também faço isso muito que a Daniela e a Priscila falaram. Pra gente, quando a gente orienta as famílias nesse sentido, eu acho que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, quando fala do colo por 10 meses, que são as questões que a gente chama na teoria de esterogestação, né? Que é entender que uma parte daqui de fora, o bebê que tá de fora, ele tá se reconhecendo aqui fora, né? Então, quando a família fala pra mim, por exemplo, assim, ele troca o dia pela noite, eu falo, é mesmo, pensa quando ele tava na sua barriga. No dia, você tava fazendo suas coisas, você tava trabalhando, cozinhando, você tava ali, ó, ninando ele. Quando que ele mexia na sua barriga? Quando você parava à noite... Aí parou de ninar. Aí agora ele vai se mexer. Ele tá fazendo isso agora, que é o que você... E aí as famílias começam a entender, porque a gente usa, né, essas comparações, porque ele ainda tá acostumado muito com o que vivenciou na barriga, né? Então a gente falando, né, disso que o bebê fica bastante no peito, que serve que o peito não é só alimento. Acho que é importante a gente falar, inclusive, aproveitar essa deixa para falar da livre demanda. Muito antigamente tinha aquela história de ter os horários marcados, até de anotar. Hoje em dia não é assim que funciona. Hoje em dia é quando o bebê quiser, doutora? É quando ele quiser. É livre demanda porque, assim, dentro da barriga da mãe também era assim, né? Ele recebia alimentos pelo cordão umbilical o tempo todo. Então, aqui fora a gente tenta imitar também, para que o bebê vá aí se adaptando a essa vida extrauterina dele. Outra coisa que às vezes também é importante a gente dizer é que a quantidade de leite da mãe é diferente durante o dia. A quantidade e às vezes até a constituição. Então,
Às vezes, pela manhã, ele vai querer numa certa frequência e mais no final do dia, geralmente uma frequência mais próxima, porque a quantidade de leite da mulher vai diminuindo com o passar das horas do dia, né? Então, de manhã, o bebezinho acaba, às vezes, mamando mais rápido e faz um intervalo maior e no final do dia, com uma frequência diferente. Então, a gente só respeita e deixa ele fazer o tempinho dele. E eu queria falar também, aproveitar, a Priscila falou um pouco também sobre UTI, queria também ouvir sua experiência. Como é que funciona lá com as crianças que precisam, né? Que nascem e aí não vão para o colo da mamãe, precisam ficar lá na UTI. Nesse momento também há formas de continuar oferecendo leite materno. É importante eu continuar oferecendo leite materno. Como é que funciona na UTI? A gente tenta sempre priorizar, né, com que a mãe consiga ir até lá para amamentar o bebê, mas isso também vai depender das condições de saúde que ela tiver, né? Mas na grande maioria das vezes é possível, e aí também vai depender das condições de saúde do bebê. Então, se o bebê tiver em boas condições de saúde, está estável, então a gente, claro que sempre incentiva, coloca no contato pele a pele, a gente faz o canguru, né? O método canguru, que é colocar o bebezinho assim na mãe. Isso vai ajudando a aumentar o leite da mãe. O bebê também vai fortificando a forma de sugar. Então, a gente vai sempre usando de estratégias para tentar aproximar e propiciar com que a amamentação dê certo. Foi assim com você, Priscila? Foi. Eu tive parto normal, né? Então, aí eu consegui... Ele nasceu à noite, então ele teve que ser entubado, tal. Então, no começo eu não conseguia amamentar. Mas eu já fui na UTI, eles já me ensinaram a fazer massagem. Como eu sou enfermeira, já sabia, né? Mas eles ensinaram como fazer ordenha, massagem nas mamas. Então, no primeiro dia não tinha, né? Porque foi um parto prematuro, a gente não esperava que nascesse naquele momento. Então, aí no segundo dia já tinha um pouquinho mais. Então, é isso, a gente entender o desenvolvimento do corpo e da amamentação, que ela não é de uma hora para outra que o peito vai jorrar leite, né? Então, é de gotinha em gotinha, essa gotinha vai aumentando. E aí, ela vai aumentando de acordo com a necessidade do bebê. Então, aí, no caso, como eu não tinha bebê sugando, eu tinha bomba. Então, eu colocava uma bomba, né, para fazer a sucção. E aí, com o tempo, então, no primeiro dia eu tirava 10 ml, segundo dia 20, 30. Então, a produção ia aumentando. E aí, a cada 3, 4 horas eu ia tirar o leite, deixava fracionado para ele e eles davam o meu leite para ele pela sonda, né, que eu tava de sonda ainda. E aí, foi 20 dias e 20 dias eu tirando, né, leite. Então, ele ficou os 20 dias exclusivos com o meu leite. Então, isso é uma coisa que eu tenho orgulho, porque não é fácil você ficar 20 dias com todo o leite. Então, assim, de 24 horas ser o meu leite. Então, acho que é isso que as mães precisam, desse incentivo, dessa orientação para elas conseguirem, porque querer todo mundo quer, mas não é fácil, né? Então, tem que ter o apoio, tem que ter um lugar no hospital que favoreça isso, uma sala, né, que seja confortável, que tenha um lugar para descanso, que ela consiga se alimentar. Tudo isso, acho que é fundamental. E, na verdade, vai imitando, quando o bebê ainda não pode sugar, a mãe ela vai recebendo apoio para que, que essa sucção vá sendo imitada, né? Então, isso que a Priscila falou, a cada 3 horas, que é o tempo que o bebezinho... Não que seja exato que ele iria mamar, mas estima-se mais ou menos um estímulo na mama a cada 3 horas para que a mulher mantenha a produção de leite dela. Sim. E a hora que o bebê estiver pronto, ele passa a sugar. E outra coisa que é muito legal da gente lembrar, né, Pri, que o leite da mãe de bebê prematuro é um leite preparado para o bebê prematuro. Olha, então, a constituição do leite também é diferente e adequada para a idade que ele tem. Que incrível, né? Como a natureza é incrível. Sim. E eu acho que essa questão que a gente está conversando agora sobre manter ou aumentar a produção de leite é uma coisa que, às vezes, acaba fugindo dessas orientações. As mães não são sempre orientadas. Então, às vezes, entra uma fórmula ou questão do bebezinho mesmo prematuro que não pode ser amamentado naquele momento. Se não é uma equipe muito bem preparada ou que não tem o conhecimento, eles acabam esquecendo de apontar isso para a mãe, né? De, olha, enquanto seu bebezinho não pode amamentar, você pode oferecer seu leite. Então, para isso, você tem que estar, né, bombeando, mantendo a sua produção de leite, né? Porque quando o bebezinho não consegue mamar, tem algum motivo, né? Ou, às vezes, a produção não está muito boa, ou a sucção não está muito boa, ou os dois. Então, eu falo que a gente tem que ter um plano muito claro, né? Sim. Então, olha, agora a gente vai entrar com a fórmula, que seu bebê perdeu muito peso, a gente vai tentando diminuir essa fórmula, né? Então, isso é muito importante. A família tá
esclarecida desse plano, né? Que seja a equipe que acompanha, ou o médico prescritor que está ali acompanhando o crescimento dessa criança, para que ela consiga participar, né? Igual a Pri falou, ordenhar não é fácil, né? Imagina, ainda uma mãe preocupada, a gente fala que um dos hormônios, por exemplo, responsáveis pela, né, ejeção do leite é a ocitocina, né? Que é aquele hormônio da felicidade. Uma mãe com bebê na UTI, a última coisa que tá bombando de hormônio ali é a ocitocina. Então, né? Então, olha, tira uma fotinho, pega alguma coisa que tem o cheirinho do seu neném, tampa o frasquinho para você não ficar olhando ali. Então, também tem essas orientações que às vezes ajudam a mãe a sentir um pouco mais confortável o lugar, né? Tem mães, às vezes, que... porque, assim, a gente acha que a amamentação acaba junto com a licença maternidade, né? Mas a gente viu aqui os relatos de mães que amamentaram 1 ano, 2 anos. Então, assim... Às vezes tem mães que amamentam no banheiro do trabalho, né? Que amamentam não, que tiram leite, né? No banheiro do trabalho, porque não tem uma sala, um lugar, né? E aí, eu e a Priscila, a gente estava até conversando que o slogan da semana da amamentação é sobre possibilitar a amamentação fazendo a diferença para os familiares, né? Mães e pais que trabalham. Porque eu acho que isso também é pouco dito, né? Esse processo... Porque parece que a amamentação é só os primeiros 6 meses ali do bebê, quando ela é exclusiva. E a gente esquece que tem a volta ao trabalho. Para muitas mães que eu atendo, às vezes, deu tudo certo o processo, mas o desmame foi um problema. Porque elas não conseguiram desmamar, não foi tranquilo. Não foi tranquilo. Então, é todo esse processo que envolve a amamentação. Não é só ali os primeiros dias, os primeiros 6 meses, né? É todo um processo bem grande que a gente ainda acompanha. vive numa sociedade que não olha para a mulher, né, como, né, com as suas necessidades, é uma sociedade machista, também não olha para as crianças, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes em alguns temas, né? A gente vive numa sociedade de adultos, né? Então, a amamentação, que é tão importante, tão fundamental, às vezes, de fato, é negligenciada. Porque, sim, a gente tem que ser realista, as mulheres trabalham, precisam sair de casa. Poucas têm 6 meses de licença maternidade. Na verdade, são 4 meses de licença maternidade. A emenda com férias dá 5. Exato. Então, assim, e aí, como é que faz, né? Então, a gente ainda tem esses obstáculos que são obstáculos práticos, né? A gente sabe que existem muitas mães solos que cuidam de suas, né, já de filhos mais velhos. Então, existe mesmo uma importância de se refletir realmente sobre como oferecer condições para que as mães amamentem. Mas é a sociedade mesmo, né? Porque daí quando o filho fica doente, na casa, dificilmente o pai fala, não, deixa que eu vou ficar. Quem fica é a mãe. Então parece que sempre é a mãe que é uma pessoa que, sei lá, deixa de trabalhar por conta do filho. Mas é uma questão da sociedade mesmo, né? Então assim, e aí quando a mãe vem com a parte da amamentação, que aí acho que piora um pouco a situação, porque daí ela é que tá nutrindo aquele bebê. Então, o bebê depende dela. Então, ela vai voltar pro trabalho e aí como que vai ser essa continuidade? O bebê ainda não desmamou, ele não consegue ficar sem o... Então, assim, ela já fica com o psicológico dela todo abalado, como que ela vai fazer, como que ela vai tirar o leite para deixar pro bebê a cada tantas horas para ele mamar. Então, isso é uma cobrança muito grande em cima da mulher também. E a amamentação, né, falando mais, enaltecendo mais uma vez, eu queria conversar com vocês. Eu lembro de uma pesquisa, eu não sou cientista, não vou lembrar o autor, quando, mas que fala, inclusive, que as crianças que são mais tempo amamentadas ficam mais inteligentes, né? Então, o quanto que é importante... É isso, doutora, me corrija se eu estiver errada. Mas veja o quanto que essa relação mãe e filho pode influenciar tantas outras coisas, né? Sim. A gente tem um aumento de QI mesmo, né? Aumento de QI da criança, isso é comprovado. E é engraçado, porque eu acho que o raciocínio também é tão simples para esse assunto que a gente está falando de trabalho, porque se o patrão deixar a mulher amamentar, essa mulher vai proporcionar mais saúde para o filho dela, ela vai conseguir trabalhar melhor, né? Ele vai ficar menos doente, ele né? vai ficar menos doente, ela vai ter menos Ausência. Menor ausência no trabalho. Então, é toda uma rede, né? Porque o aleitamento materno diminui as chances de ter diarreia, doenças respiratórias, alergias, até a diabetes, pressão alta. Então, já tem estudos que mostram que bebês que são amamentados, o risco para ele é menor, inclusive para a mãe. A mãe que amamenta tem menor risco de ter câncer de mama, de útero, de ovário, própria hipertensão, né? Então, assim, a amamentação, ela só tem benefícios, né? Apesar de ser difícil
dessa continuidade, da gente começar a amamentação, mas depois que ela é estabelecida, ela só tem benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. E acho que isso é uma prova do quanto, enquanto política pública mesmo, e todos os envolvidos, né? Então, por exemplo, o trabalho ser um fator de desmame para esse bebê é um complicador, né? Então, acho que o quanto as empresas têm que estar envolvidas nesse processo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns incentivos, por exemplo, de empresas que se inscrevem, né? Então, tem uma sala de amamentação, ou que fornecem a mãe pode ter, acho que 15 minutos, ela tem um intervalo ali, são 30 minutos, ou ela sai 2h30, ou ela sai 1 hora antes, né? Então, mães, por exemplo, que moram em São Paulo, preferem sair antes, porque daí já não pega o horário de pico, né? Ou até aqui em Campinas mesmo, né? Que a gente às vezes pega um baita trânsito para se deslocar de um horário para o outro. Mas ainda assim, né? Pensar que ela tem que parar, ordenhar, o incentivo ali que ela tem que ter é diferente, né? Então... E, às vezes, por exemplo, quem vai ficar com o bebê não quer oferecer em um utensílio que ofereça menos risco, como um copinho, alguma coisa aberta, e acaba oferecendo a mamadeira. Então, às vezes, tem tudo isso que envolve, né? Então, acho que são vários os fatores e as pessoas, né? Acho que os pares que têm que estar mesmo incentivando, apoiando. Acho que quanto mais a gente fala, né, da importância, de quanto isso faz diferença para a saúde da mãe, para a saúde daquela criança, da família, né? Acho que mais a gente vai reforçando e acho que incentivando que isso aconteça em vários espaços, né? E falando em políticas públicas, eu fico muito feliz. Vocês duas são da Rede Municipal de Saúde aqui de Campinas, né? Como é que tá? Como é o trabalho de vocês na rede? Porque isso é importantíssimo, é lá na ponta mesmo, né? Conta pra gente. Então, hoje eu tô na parte da gestão, então eu não tô mais tanto na assistência. Acho que a Kaki pode falar um pouco mais como que ela tá trabalhando. Então, eu sou fonoaudióloga em UNASF, né? O UNASF hoje em Campinas, ele engloba 2, varia, né, as equipes, mas o meu engloba 2 centros de saúde, então eu atuo bem na ponta. E a gente tem tentado fazer grupos de gestantes para, né, já na gestação, porque a gente tem alguns estudos que mencionam que a mãe ouvir ou ser perguntada sobre a amamentação já na gestação já aumenta as chances dela querer amamentar, dela tentar amamentar. Então, só uma pergunta, um incentivo, alguma orientação, seja, por exemplo, igual a Priscila falou da Golden Hour, já faz a mãe pensar, olha, eu posso pôr o meu bebê, se ele estiver bem e eu estiver bem, no meu colo, logo que nasce, isso já faz diferença, mesmo que ele não mame, só dele sentir o cheiro ali, a mãe sentir, né? Então, a gente tem tentado, isso está mais no começo, mas a gente aproveita os bebezinhos em geral que já nasceram. Então, eu tenho um programa em cada, né, um projeto em cada unidade. Em uma das unidades, a gente usa a vacina BCG, que é a primeira vacininha do bebê. Então, ele vai muito pequenininho lá tomar vacina. E aí, a gente explica da importância de acompanhar o calendário vacinal e tudo. E já pergunta se ela gostaria de ouvir sobre a amamentação, se ela está com alguma dificuldade. E já oportuniza que a mãe está lá para ela receber esse atendimento comigo. Porque a gente pensa nisso, imagina. Se ela tá lá e fala, tô com dificuldade, eu falo, volta daqui uma semana, eu já perdi essa mãe, né? E outra, né? A dor também é muito incômoda. Você ficar com dor na mama por 5, 6, 7 dias, né? É um indicador, ela não vai... É bem possível que aguentar. ela desista. Exatamente. Então, a gente acaba oportunizando, já faz a pergunta e já puxa essa mãe para uma sala mais reservada, pra gente poder fazer o atendimento ou as orientações. E no outro centro de saúde, a gente faz um acompanhamento um pouco maior, que é um grupo, como se fosse um grupo de puericultura, que a gente chama, que é o acompanhamento do bebê nos primeiros anos de vida, né? E aí, então aí é legal porque tem a troca de experiência das mães, então a gente já consegue saber se tem alguma dificuldade ali, elas trocam, e a gente já vai orientando com relação, por exemplo... Às vezes ainda tem mitos relacionados assim, depois de 3 meses o leite já fica fraco, aí já tem que entrar com a papinha, com alguma coisa, né? Já vai pedindo. Então a gente já vai atualizando, a gente sabe, né, que... Até os 6 meses, até os 6 meses e depois... Isso, então acho que é importante falar. Inclusive de água, né? Porque a gente fala alimento, não, mas água.
Não, qualquer nem chá, água, qualquer outra coisinha, Então, para né? ficar claro, até os 6 meses, só Só leite materno. Isso, exatamente. E aí, depois a gente também orienta com relação à introdução alimentar, que é outra expectativa, né? Já esperar que aquele bebê limpe o pratinho, quando na verdade fala, você tá introduzindo, apresentando. Então, a gente já faz esse acompanhamento um pouco longitudinal. E é muito gostoso você ver aquele... Então, hoje eu ainda tenho famílias que eu acompanhei nos, sei lá, 4 dias de vida e hoje tá com 10 meses e ainda vai lá para perguntar, porque acho que bom. é a vinculação com as famílias também, né? É um trabalho muito rico, né? É. Você poder orientar tudo isso Sim. numa rede pública, Sim, né? e eu acho que, É assim, muito rico. né, esse acesso à informação, né, que eu acho que é direito dessa família Sem ter dúvida. informação, e eu acho que é muito também a gente adequar, porque hoje, eu não sei, né, a Dani, a Pri, o que elas acham, mas eu vi que parece que o mundo do aleitamento materno ficou um pouco elitizado, assim, parece que para você conseguir amamentar, você tem que ter... Eu falo, olha, não vai ser todo bebê que vai precisar de um apoio de fono. Eu não estou... E eu não perco emprego por isso, viu, gente? Mas, assim, parece que todo bebê vai precisar hoje, principalmente os famosos, quando a gente vê, né? O bebê precisa de fono, do osteopata, do físio. Não tô dizendo que não tem bebê que não vai precisar, gente, longe disso. E que Tem não bebês... seja válido quem quiser Exatamente, oferecer e possa quem possa- oferecer. Mas, às vezes, tem mãe que fala assim, mas eu não consigo. Se eu precisar de tudo isso para amamentar o meu bebê, eu não vou conseguir, né? Então, acho que a gente orientar... Então, por exemplo, tem um procedimento que chama relactação, né? Que é oferecer o complemento e o bebezinho no peito. Então, a gente põe uma sondinha do lado. E tem um equipamento que a gente pode comprar de uma certa marca. Só que, às vezes, a família não tem dinheiro para comprar. Então, a gente adapta. Então, eu faço as adaptações com a família. Tudo seguro também, não é nada, né? Então, a gente oferece, às vezes, as seringas, as sondinhas, tudo adaptado, mas que ela possa fazer na casa dela. Porque, pelo menos das regiões que eu trabalho, é uma região de alta vulnerabilidade. Então, não são famílias que têm... conseguem comprar bombas, por exemplo. Então, a gente acaba orientando, né? Tem a ordenha manual, ou algumas bombas que aquela família diga, não, esse valor eu consigo. Então, a gente vai adaptando também, para que aquela realidade se aproxime, senão fica tudo muito distante. E para que seja né? possível para todo mundo. Exatamente, né? Eu queria, a gente está quase indo para o final, mas eu acho importante a gente falar, e tem um pouco a ver também, com o banco de leite. Sim. Você falou, né, da sua experiência de UTI, doutora, eu queria que você me ajudasse nisso também, que em Campinas existem, né, alguns lugares que você pode fazer a doação de leite, e é importante, inclusive, para a criança que está na UTI, doutora, e que a mãe, de repente, não está conseguindo produzir leite. Sim, com certeza, porque às vezes os bebezinhos, eles precisam de tão pouquinho, 1 ml, às vezes meio ml, é suficiente para a gente trazer saúde, né? Trazer uma boa qualidade de bactérias, de microbiota para aquele bebê. Então, um pouquinho de leite que as mulheres consigam doar já ajuda muito, mas geralmente elas conseguem uma quantidade suficiente, aí, maior, que serve para muitos bebês que estão internados e necessitando de aleitamento. Em Campinas, o banco de leite é da maternidade, né, Isso. de Campinas. Então, assim, na verdade, aquele banco de leite, ele é exclusivo da maternidade, então ele só é para os bebês da maternidade que estão na UTI de lá. Mas qualquer pessoa, qualquer mãe que esteja amamentando pode doar, Pode não doar. é isso? Isso. Inclusive, ela pode pasteurizar o seu próprio leite. Então, um leite pasteurizado, meu próprio leite pasteurizado, ele pode durar 6 meses no congelador, né, no freezer. Então, assim, eu posso começar a tirar meu leite para dar pro meu bebê, tipo, no período de trabalho. Então, já fazer essa organização, esse planejamento para ter esse leite por 2 meses, 3 meses, o tempo que ela precisar. E a maternidade, o banco de leite faz esse serviço. Então, você leva seu leite lá e eles fazem a pasteurização. Não só para os bebês da UTI, mas para você mesma, né? É só uma questão de planejamento e organização. Muito bom. Eu acho que agora a gente está realmente indo para o final. Eu queria que vocês fizessem as suas últimas considerações para a gente terminar. Eu acho que foi um papo muito rico, muito importante. Por favor, suas considerações finais. Eu agradeço esse espaço. Acho que é um tema, assim, que brilha meus olhos, vamos dizer assim. Acho que de todos né? nós aqui, né? Eu acho que de todos foi um prazer, né? Estar com colegas também que apoiam e que incentivam e que, né, estamos juntos nisso. E eu espero que muitas pessoas possam ouvir, porque eu acho que o nosso... pelo menos, né, assim, pra mim, essa informação chegar e a família
entender que se ela tem o desejo, ela pode ter esse acesso a essa informação, ela pode buscar, seja no centro de saúde, no lugar, né, profissionais que ela conheça, que vão apoiá-la nesse processo, eu acho que para mim, missão cumprida de hoje, né? Então, agradeço muito o convite, as colegas, para mim foi um papo muito gostoso e podem contar comigo sempre que precisar. Muito obrigada. E você? Eu agradeço o convite também, foi um prazer. Inclusive, trabalho com a Karina no distrito, mas não sabia que ela era. É mesmo? Olha que professora de coincidência. amamentação, então. E acho que a consultoria de amamentação tem ajudado muito, né? Mas, como a Karina disse, a gente não pode elitizar, né? Porque a gente sabe que é um serviço que não é barato. Uhum. E então, a gente tem que oferecer o que a gente consegue dentro do centro de saúde para quem não tem a condição de pagar. E eu acho que a gente começa isso, né, como eu falei, no parto. Então, começar isso, estimulando o contato pele a pele na primeira hora de vida, colocar esse bebê no colo da mãe, contato pele a pele, tentar pôr para sugar, se for o desejo da mãe, né? E que é ali que vai iniciar e que, como a Karina falou também, que se a gente começa, né, logo após o parto, a chance daquilo dar certo, da amamentação evoluir e que o processo flua bem, as chances aumentam. Então, acho que é isso, é começar do nascimento. Muito bom, obrigada, doutora. Eu também agradeço e quero aproveitar para convidar todo mundo que está assistindo para refletir um pouquinho sobre o que cada um pode fazer de melhor para a amamentação, já que a gente está se aproximando aí do agosto dourado, né, que é o mês da amamentação. A gente vai ter a Semana Mundial do Aleitamento Materno na primeira semana de agosto, de 1 a 7 de agosto. E aí o mês todo é um mês onde a gente trabalha a amamentação e a gente reflete sobre isso, sobre onde cada um pode participar da melhor forma, apoiar, incentivar, né? Então que essa conversa rica que a gente tenha, que a gente teve, que ajude aí as pessoas a refletirem melhor sobre isso. Muito obrigada, muito obrigada. Então, eu agradeço a doutora Daniela Otti Nunes, Priscila Lorenzi Fernandes Lima e a Karina Teles. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui. Foi muito importante, muito rico. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue com a gente aqui na Educa TV, canal 12.2, para Campinas e 49 cidades da nossa região. Também no nosso canal de streaming, que é o educaflix.campinas.sp.gov.br, e acompanhe a Educa TV nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.